Super Esporte ao vivaço! Hoje é dia 25 de fevereiro de 2014 e já começamos o nosso programa de hoje falando de tênis. Afinal de contas, o Brasil Open já está rolando aqui na capital paulista e o repórter Alexandre Silvestre mostra como o nosso país está se preparando para receber mais um grande torneio do circuito. Confira aí. O campeão do Aberto do Brasil em 2013 deixou os paulistas na mão. Ô louco, Rafa Nadal! Conquistou há dias o Rio Open, fez a alegria da galera carioca, mas dessa vez não veio para Sampa. O presidente da Associação dos Tenistas Profissionais, Chris Kermode, afirma que a ATP não convida jogadores. Isso é problema dos promotores e patrocinadores do campeonato, mas acredita que o espanhol, número 1 do mundo, voltará em breve. As figuras mais importantes na atual chave são o espanhol Nicolás Almagro, 3 vezes campeão do Brasil Open, e o alemão Tommy Haas, melhor ranqueado entre todos os participantes, ocupa hoje o 12º lugar. Ano passado, aqui no Aberto do Brasil, teve muita bronca em relação ao piso de saibro, a quadra de terra que estava dura e com alguns buracos, saliências, e também quanto ao calor dentro do ginásio. Algumas melhorias foram feitas e são visíveis, como, por exemplo, a instalação de equipamentos de ar-condicionado. Assim está bem melhor. O chefão do tênis mundial reconhece as deficiências e o esforço dos organizadores para melhorar a infraestrutura para tenistas e público. A construção de uma quadra coberta e climatizada ao lado do ginásio é prova disso. A seriedade do inglês que dirige o tênis mundial, esporte de elite, silencioso, educado, só é quebrada na entrevista quando eu pergunto se ele está confiante com a seleção da Inglaterra na Copa que se aproxima. Chris brinca que está acostumado a se decepcionar com o país dele em mundiais. Não será novidade. E pelo jeito, o Cartola do tênis já tem um plano B para o futebol. Olha, eu não consegui ver qual era a camisa, mas eu tive a impressão de... Talvez seja a minha imaginação, Fred? Não. Bom, mas seria uma combinação linda, né? Porque esse senhor também é bem bonito. Vamos pro intervalo? Tem musiquinha? Ah, eu tô toda e hoje é aniversário do Galdino que solta essas musiquinhas. Vamos pro intervalo, eu volto daqui a pouco com Garrafa. Ela é toda, chora muito agora que ela tá em outra, mas Tá lá, Super Esporte de volta pra gente falar de Liga dos Campeões da Europa. Hoje, 2 jogos agitam a fase de mata-mata da competição. Vamos ver. Zenit e Borussia Dortmund se enfrentam hoje na Rússia de olho em uma vaga nas quartas de final da Champions League. E o capitão da equipe alemã, Sebastian Kehl, está preocupado com o poderio ofensivo do time russo. Eles têm muitos bons jogadores e um coletivo de muita qualidade, disse Kehl. Já o volante do Zenit, Timoshuk, que atuou pelo Shakhtar Donetsk quando os ucranianos duelaram com o Dortmund pela Champions passada, promete ser um tipo de espião do técnico Luciano Spalletti para a partida dessa noite. Eu espero que minha ajuda seja bem-vinda se eu for consultado sobre alguma coisa do time deles, afirmou Timoshuk. Spalletti não disse se vai usar essas informações, mas acredita que os russos estão preparadíssimos para o confronto de logo mais. Estamos 100% prontos para o jogo, garantiu o treinador do Zenit. Quem também entra em campo hoje é o Manchester United, que vai até a Grécia encarar o Olympiacos. A equipe inglesa não vem bem na Premier League e está apenas na 6ª colocação no campeonato. Por isso, o técnico David Moyes vê na Liga dos Campeões a grande chance de levantar um troféu ainda nesta temporada. Eu vejo como uma oportunidade de vencer uma competição. Se nós estamos em um torneio, nós temos que tentar ir o mais longe que conseguirmos para, quem sabe, ficar com a taça. Mas primeiro temos que pensar nas oitavas de final e nesse jogo em específico, que será muito difícil para nós, só que é claro que estamos mirando lá na frente, garantiu o treinador. 4 jogos, sem derrota.
derrota. 2 empates, 2 vitórias consecutivas. Esse é o Coringão que começa a dar sinais de que pode reagir no Paulistão. Ontem, o filho da rígida Dona Vera e um dos protagonistas dessa fase, o Romarinho, falou sobre o bom momento no timão. A reportagem é de Felipe Esboril. De sério só quando vê a imprensa. Romarinho com os companheiros é bem descontraído e gosta de uma brincadeira. Ali, sentado, com a cara fechada, é um pouco da timidez que fala mais alto. Um pouquinho de vergonha que eu tenho, mas isso passa. Nesta segunda-feira, depois de um domingo de folga, ele tentou fugir. Pegou o carrinho, queria cair fora, mas os assessores de imprensa do Corinthians não deixaram. Eu tentei fugir ali, mas não deu não. O Gibe sacaneou comigo. Dar entrevistas parece que sempre foi um martírio para Romarinho, mas não tem jeito, o cara marca 2 gols num jogo só, tem que falar. E esse foi um pedido especial da mãe dele. Ela fala, filho, tem que dar mais entrevista, filho. O puxão de orelhas da mãe não foi só para dar mais entrevistas. Ela queria o bem do filho e pediu um basta nas baladas. This is the rhythm of my life, my life, oh yeah. The rhythm of my life, 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 life. No momento que a gente tava ganhando, a gente não tava ganhando, tava bem. Na época da Libertadores, na época do Mundial, eu saía, mas era normal. E aí agora, quando a fase começou a piorar, aí eu parei, mas nada assim, exageradamente, não. A mãe por perto seria uma boa, fiscaliza, chama atenção, mas não deixa o Romarinho ser o rei do camarote. Agora, morar com ela de novo, jamais. Sim, mas... Mãe é bom, mas uma semana só tá bom, né? Tá bom, né? Deixa eu soltinho aqui um pouco. Além do pedido da mãe, o professor Mano Menezes também tem uma parcela nesse período de sucesso. 3 jogos e 4 gols. Na chegada do Mano, ele tá me liberando mais, então tô mais perto da área, tô mais perto do gol e eu procuro ficar sempre ali, que a bola sempre vai sobrar ali. Nesta quarta-feira, contra o Comercial no Pacaembu, Romarinho tem a chance de manter a boa fase. Vai tentar marcar o 6º dele na temporada. Agora a gente buscou um resultado que a gente estava querendo, tanto dentro da nossa casa do Pacaembu, e agora, de novo, diante ali do estádio, a gente espera buscar mais os 3 pontos. Romarinho, versão 2014. Brincalhão nas entrevistas, mas chega desse negócio de balada, né? Não vou voltar a sair, não. Quer me quebrar, né? Ah, ele é jovem, ele é pimpão, né, Garrafa? Você sabe, né, querido? Ele que é você pimpão. também gosta de um baile, né? Sim. Isso se estende aos jornalistas e cronistas esportivos também, né, Garrafa? Boa tarde, Anitta. Boa tarde. Faz parte da vida do ser humano, né? Principalmente dos jovens. E o detalhe é o seguinte, essa história de balada, ela se repete com maior frequência entre os jogadores quando a fase é boa. E quando a fase é ruim, o cara não vai pra balada. Às vezes o cara faz algum esqueminha em casa, mas o cara não pode se expor. Porque já pensou, o Romarinho, numa fase ruim, vai aparecer na balada, corintiano é que nem pardal, tem em todo lugar, não é? Então o cara fica mais quietinho. Agora que tá fazendo o gol, se a rapaziada andar na balada, vai encontrar o Romarinho com certeza. Mas é natural, acho que tem que ter o divertimento, não pode acontecer um exagero. E mãe é mãe, Anitta. Mãe é mãe, a mãe deu os conselhos certos pro Romarinho. E o detalhe, a grande questão é por que o Romarinho está jogando melhor do que com o Tite? É um fator simples, porque nesse novo esquema do Mano, ele deu mais liberdade para o Romarinho. O Romarinho não está exercendo aquela função que o Jorge Henrique exerceu lá atrás no Mundial, de marcar a descida dos laterais, não é? Quando saiu o Jorge Henrique, o Romarinho é que ficou com essa função. Então o Romarinho tinha muita determinação para marcar e pouco ele chegava na área. O Mano deu maior liberdade e, obviamente, ele dentro da área tem feito os seus gols. Mas o Mano, na partida de sábado, na coletiva, eu conversava com ele sobre o Romarinho, ele dizia o seguinte: Romarinho tá solto, tá lá na área, mas ele tem que entender também que tem que compor o sistema defensivo, porque a defesa do Corinthians é uma das mais vazadas do campeonato.
classificação para o Corinthians ainda é cedo para falar, porque tem um longo caminho a percorrer nesses últimos 5, 6 jogos que restam. Vence amanhã contra o Comercial? Vence, tem que vencer, né? Tem que vencer, é favorito, né? Vem numa crescente, o Mano precisa arrumar ainda o seu sistema defensivo, mas tem que vencer, torcer por combinação de outros resultados. O Ituano agora é o segundo colocado, tem uma vantagem boa do Corinthians. Não adianta só o Corinthians vencer, algumas equipes terão que perder para o Corinthians talvez chegar à próxima fase do campeonato. Tá bom, vamos falar agora do São Paulo, do querido Muricy Ramalho, que gostou da equipe no empate com o Santos. Os jogadores se reapresentaram na tarde de ontem e Luiz Henrique Gurian esteve lá no CT da Barra Funda e bateu um papo com um rapaz que trouxe segurança à zaga tricolor. Ok, Anitta, olha aqui o Souza, moço de 25 anos, 1,88 m, conhecendo o Brasil. A gente conversava com ele, porque tudo para ele agora é novidade, como por exemplo Piracicaba. E eu dizia, lá tem peixe bom, embora o nível do rio Piracicaba, que significa onde o peixe para, porque na época da Piracema, o peixe chega ali no salto de Piracicaba e tem uma dificuldade para subir. Tem uma cachaça muito boa lá, muita moça bonita e muita gente bacana lá. Só que tem o seguinte, você falou que São Paulo precisa ganhar para passar um carnaval legal. Sim, isso aí tem que ficar tudo de lado. A gente precisa vencer não só para o carnaval, para o resto da sequência do campeonato. E para que a gente possa pegar confiança, ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao Linense também que está subindo e que a gente possa manter essa vaga garantida aí o quanto antes para que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar aí. Você foi muito elogiado no seu individual, mas você chamou também a atenção para o coletivo do São Paulo, que agora é juntar esse bom momento individual dos jogadores e fazer com que o coletivo cresça. É difícil a gente apontar um outro jogador que foi mal, é difícil porque a equipe foi bem. Quando a equipe vai bem, a maioria dos jogadores, se não todos os jogadores vão bem. Então é isso que a gente quer. Todos os jogos a equipe vai bem para que ninguém possa ter a quem apontar. E essa confiança possa cada vez mais crescer para que a gente possa trilhar o nosso caminho tranquilo, porque é difícil, às vezes, jogar mal, ser criticado, a gente sabe que não é bom para ninguém, então a gente vai tentar manter esse nível que a bola vai entrar. Você nasceu onde mesmo? Nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Agora lá em Piracicaba tem uma música que faz assim, ó, prende pra você chegar lá e cantar para os caras não baterem em você no jogo. O Rio de Piracicaba jogou Jaraguá pra fora. Já ouviu? Não, nunca ouvi, não. Eu vou cantar o restinho pra você. Mais o Claudinei Braguinho do Luiz Roberto. Falamos aqui com o Souza. Gente boa, Anitta, para o Sobre Esporte. Vai com você. Obrigada, Gurian. Você é um ótimo repórter como cantor, viu? Gongado, acabou. Escuta, o Souza, que a gente viu aí, ele disse o seguinte... Como é que é o gongo? Que com o Ganso, o último passe sai com muita qualidade. Ninguém no elenco pensa como ele de maneira uma técnica tão apurada. Mas em contrapartida, né, o Souza disse que sem o Ganso o time ganha em velocidade. Como resolver taticamente o São Paulo, Garrafinha? Essa questão do Ganso é única e exclusiva dele. Se ele quiser jogar, não tem pra ninguém. Ele, na qualidade técnica, ele é melhor de qualquer um dos jogadores que estão ali naquele meio-campo do São Paulo. Mas o Ganso tá sem movimentação, sem vontade. Já no meio de semana, a gente começou a apertar o Muricy sobre o Ganso. Ele falou, a pergunta é boa, mas eu não vou responder na coletiva. Aí perguntaram, de novo o Ganso. Perguntaram, ele não respondeu. De novo o Ganso. Diz que ele não fala sobre jogador. Aí na sexta-feira, individualmente, ele não gosta de falar do atleta, a gente respeita. Aí na sexta-feira, o Muricy veio para a coletiva na véspera do Clássico. Adivinha qual foi a principal pergunta? Ganso de novo. Resposta do Muricy, nenhuma. Só que a resposta veio no domingo. Não é que os repórteres estavam sendo chatos, né? É que o Ganso não vinha bem. A resposta do Muricy veio domingo, o Ganso foi para o banco. E aí, repito, cabe ao Ganso, né, reconquistar a condição de titular. Futebol ele tem, mas há um bom tempo não está jogando. Garrafa, fala aí 2 errinhos de arbitragem que você se lembra agora, rapidinho, no começo da temporada. Coisa rápida. Nossa, um monte de pênalti. Teve o jogo do Clássico contra o Santos, teve um pênalti do Rodrigo Caio, que o árbitro não marcou. Aí, ó. Só em 2 segundinhos ele já lembrou uma porrada, né? Porque o ano mal começou e já dá pra perder as contas, e eu não sou bom de memória, hein? Já é porque bebe muito. Porque já deu pra gente perder as contas dos erros que rolaram nesse início de temporada, né? Mas olha, os erros dos juízes não vêm de hoje, não, tá? Esses erros aí já vêm de muito tempo. Dá uma olhada só nessa matéria. O juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão. Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo. Veja aqui, juiz ladrão. Essa bola de Douglas entrou 33 centímetros e nem o árbitro ou um dos auxiliares assinalaram o gol que prejudicou o Vasco na derrota para o Flamengo pelo Campeonato Carioca. O atacante se jogou, caiu na pequena área. Erros de
de arbitragem assim são comuns no futebol e já transformaram muitos juízes em verdadeiros monstros. Na marca do Cal, a cobrança foi fatal. Até mesmo em Copa do Mundo, erros de arbitragem mudaram resultados de partidas. Na decisão do torneio de 1966, a Inglaterra abriu o placar na prorrogação contra a Alemanha com uma bola que não entrou. Anos depois, nas quartas de final da Copa de 1986, a Argentina e a Inglaterra disputavam a permanência na competição, até que Maradona fez um gol com a mão e despachou os europeus. Um lance que ficou conhecido como a mão de Deus. Mundial também teve erro feio de arbitragem. Esse gol claro de Lampard tirou qualquer chance de reação dos ingleses contra a Alemanha nas oitavas de final. Um erro de juiz bastante lembrado é o de Javier Castrilli na semifinal do Paulistão de 1998, quando ele anotou um pênalti inexistente do zagueiro César e favoreceu o Corinthians a empatar o jogo e eliminar a Portuguesa do campeonato. O árbitro argentino Javier Castrilli precisou deixar o campo escoltado pelo batalhão de choque. Ninguém da Portuguesa gostou da arbitragem dele. César, essa desclassificação do Paulistão é mais doída do que a perda do brasileiro para o Grêmio? Vocês viram na televisão o que aconteceu aí? Tem que falar nada, tem 15 minutos de juiz aí, pô. O Castrilli prejudicou a Lusa? Vocês podem ver. O que a Portuguesa vai fazer agora, seu Lico? O que nós vamos poder fazer? Vamos nadar, que vocês falam, né? E vamos fazer o quê? Vamos pra casa. O Corinthians classificar é uma história, não tem nada a ver com o Corinthians. Mas esse gringo vir aqui e fazer o que fez é uma vergonha. E é uma desmoralização para o juiz brasileiro. Tem que ter vergonha na cara e não dar final. Anos antes, em 1973, quem foi favorecido em um Paulistão foi a Lusa. Isso porque o juiz Armando Marques errou a contagem da decisão de pênaltis contra o Santos e o título do torneio daquele ano acabou dividido entre os dois clubes. Cadê o pênalti que não deram pra gente no primeiro tempo? Cadê o pênalti? No Brasileirão, também teve erro causado pelo homem do apito. Na final do campeonato de 1995 entre Santos e Botafogo, o juiz Márcio Rezende de Freitas validou um gol impedido de Túlio e anulou outro totalmente irregular de Camando Caia. No final, o título acabou nas mãos do clube da Estrela Solitária. Santos, Botafogo. Botafogo, campeão brasileiro de futebol 1995. Recentemente, em 2012, o auxiliar Emerson Augusto de Carvalho entrou neste seleto rol de erros grotescos ao validar o gol de André durante o clássico Corinthians e Santos vencido pelo Peixe por 3-2. Na ocasião, aconteceu um impedimento triplo na jogada. O ser humano é suscetível a erros. Não existem robôs como árbitros de futebol. Todos podem errar. Mas no mundo em que vivemos, com tanta tecnologia, talvez alguns recursos já poderiam ser utilizados. O torcedor pede para que esses erros parem agora! Senhor juiz, pare agora! Senhor juiz. O programa hoje está muito musical, Tá. né? Até a Michelle soltou a voz. Escuta aqui, é uma discussão recorrente essa, já é uma discussão das antigas, né? Que o tênis usa, enfim, esse recurso eletrônico.
Você concorda? Qual é a tua ideia, Garrafa? Tem que aproveitar desse recurso? Eu penso que talvez nos principais eventos, né? O erro de arbitragem existiu, né, no passado, continua existindo e vai continuar existindo no futuro, né? É inquestionável isso. Isso gera polêmica no futebol, acho que de certa forma é saudável. O que me incomoda é o seguinte, não adianta você colocar câmeras de monitoramento no Maracanã, no Morumbi, e depois você vai jogar imprudente o Campeonato Paulista e não tem. Você tem que padronizar. Como não há padronização, eu sou favorável somente aos grandes eventos. Tá bom. Vamos falar do Palmeiras, que trabalha de olho no jogo da próxima quinta-feira contra o São Bernardo, no Pacaembu. Gurian acompanhou os trabalhos do Verdão hoje de manhã. Vamos lá. Anitta, os preparativos do Palmeiras para enfrentar nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no Pacaembu, a equipe do São Bernardo, aconteceram agora pela manhã aqui na academia. Daqui a pouco o Wesley vem para a entrevista coletiva, mas a boa notícia é de que o Valdívia não recebeu o terceiro cartão amarelo. Ele fica à disposição do técnico Gilson Kleina, sim. Quem ainda segue como dúvida, Leandro com um corte na perna, Diogo também sentindo algumas dores musculares e o Bruno César que tomou o cartão vermelho. Esse sim está fora da partida. Hoje à tarde o Palmeiras volta a trabalhar, amanhã também, e o Gilson então deverá definir a equipe. Depois, folga, porque no sábado de carnaval tem jogo-treino, restante da programação para a festa de Momo, o Palmeiras ainda não divulgou. Esse é o noticiário do Verde, que trabalha para a 11ª rodada desse Campeonato Paulista. Anitta. Legal, Garrafa, te chamou a atenção a derrota e num segundo momento o fato do Allan Kardec não ter sido convocado pelo Filipão? A derrota do Palmeiras não encaixou aquele jogo. Sobre a não convocação do Kardec, nenhuma surpresa, Anitta. O Kardec não havia sido chamado nenhuma vez pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Ele tendo à disposição o Fred e o Jô, levaria os dois jogadores, já era praticamente certo. O Kardec tem que continuar trabalhando, não acredito que ele vá cair de rendimento não, porque o Kardec é cabeça boa, bom jogador, é bom menino, só tem a continuar crescendo o futebol dele no Palmeiras. Não atrapalha em absolutamente nada, conhecendo o Kardec como eu conheço. Então não foi nenhuma surpresa? Não foi surpresa. Felipão é a família, tá fechado. Só teremos alguma novidade se tivermos alguma contusão. Fora isso, o grupo tá definido. Tá bom, Garrafinha. Beleza? Então, obrigada por ter vindo. Fala, meu amor. Encerramos o Super Esporte de hoje com uma música romântica e eu mando essa música para Frederico Guedes, que foi convocado. Mas quem não tem Fred dança com Garrafa. Vai fazer o quê, né? Ah, é? Então fica aí. Tchau. You love who you love, who you love. My girl, she ain't the one that I saw coming. And sometimes I don't know which way to go. And I tried to run before, but I'm not running anymore. 'Cause I fought against it. Fique ligado nas novidades do esporte com o Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres.